Graça e paz, como é que você está? Tudo certinho? Espero que esteja tudo bem com você. É uma alegria tê-lo novamente aqui no Papo Pentecostal. Hoje eu quero falar com você a respeito de pequenos começos que geram grandes realizações. Antes de eu passar para vocês esse papo tão gostoso, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus contatos, dá uma forcinha para mim, preciso da sua ajuda para poder fazer essa palavra chegar bem longe. Vem comigo! Sendo pastor há 12 anos e profissional aí de pelo menos 24 anos no mercado de trabalho, eu percebo que nós vivemos em uma geração que parece ter receio de começar. É isso mesmo, receio de dar o primeiro passo que pode mudar radicalmente a sua história. Muitas pessoas pensam que para começar é necessário uma grande estrutura ou um planejamento enorme e por conta de não se sentirem aptas a fazerem essas coisas grandes desde o começo, elas acabam postergando algumas decisões que poderiam mudar radicalmente as suas histórias. É bem verdade que o planejamento, o estudo, os números, as planilhas, tudo isso é muito importante para que você possa construir empreendimentos de sucesso. Mas a maior parte das pessoas não consegue nem sequer dar o primeiro passo para fazer isso acontecer. Isso acontece por diversas razões, mas a principal é que nós sempre nos comparamos com outras pessoas e achamos que, comparados a elas, qualquer tentativa nossa não vai resultar em coisa boa alguma. Então você, ministerialmente falando, por exemplo, você pensa que não prega tão bem, não canta tão bem, não serve tão bem. E ao se comparar, você se coloca numa situação em que você não se sente digno ou apto de poder fazer alguma coisa. Profissionalmente, às vezes você pensa que não é tão criativo, não é tão inteligente, não é tão persuasivo, não é tão proativo. E por conta disso você acaba deixando a possibilidade de fazer uma tentativa. A questão, cara, é que o tempo vai passar de qualquer forma. Daqui 10 anos, você poderá olhar para trás e ter que lidar com duas situações. A primeira, você foi postergando decisões importantes da sua vida até que chegou ao ponto que você viu que você não fez absolutamente nada. Ou você fez boas tentativas e essas tentativas tiraram você da zona de conforto que você estava e te colocaram numa situação melhor do que aquela que você tinha originalmente. O importante é começar. O importante é não desprezar o dia das pequenas coisas. O importante é entender que não importa a distância que você vai andar, você vai ter que dar o primeiro passo. O importante é você saber que pequenas ações feitas debaixo da bênção de Deus podem resultar em grandes realizações. A Bíblia nos dá testemunho de como ações individuais, feitas da forma mais simples possível, causaram um impacto muito positivo na execução dos planos de Deus na face da terra. A história da humanidade começa com um homem. Para formar a nação de Israel, Deus escolheu um homem também. Para preservar os israelitas daquela fome que assolou o mundo antigo por 7 anos, Deus escolheu um homem também. Para livrar o povo de Israel da escravidão do Egito, um homem escolhido. Pequenas sementes que geram grandes realizações. Gideão tinha 32 mil no exército dele, mas Deus exigiu que fossem apenas 300 para a batalha. 5 pães, 2 peixes alimentaram uma multidão. Jesus escolheu 12 discípulos apenas. Deus trabalha com coisas pequenas. A parábola trata do grão de mostarda, que embora pequeno, cresce a ponto das aves se aninharem em seus galhos. Você percebe como pequenas coisas podem resultar em grandes realizações? O fato é que muitas vezes tememos o preço que algumas decisões vão custar de nós e por conta disso postergamos. Deixamos o tempo passar. A questão, amigão, é que o tempo passa. E se ele passar depressa demais, o que você vai ter feito da sua vida? Se você olhar para trás hoje, o que você pode falar? Poxa vida, eu tenho orgulho de ter feito isso para a glória de Deus. Você precisa ter essa experiência de se arriscar, de começar projetos pequenos e com isso realizar um impacto positivo no mundo à sua volta. Você não tem que ser o melhor exegeta.
mas você pode falar que Jesus é bom numa oportunidade que você receber. Você não tem que ser a pessoa mais afinada do mundo, mas você pode louvar a Deus e Ele vai se alegrar se a sua vida for agradável a Ele. Você não tem que alimentar a fome da cidade toda, mas uma mão estendida que você dá para um faminto já vai fazer toda a diferença para aquela vida. Pequenas ações, pequenos gestos, pequenos começos que podem fazer a diferença. Pare de considerar que você vai ter tudo em mão para começar. Não vai. Lembre-se disso. O ótimo é inimigo do bom. Muita gente tentando alcançar o ótimo deixa de fazer o bom que já seria necessário. Vou contar alguns testemunhos para você. Rapidinhos. Eu sempre sonhei em evangelizar uma comunidade da cidade onde eu resido, Campinas, São Paulo. Enquanto era líder de jovens na igreja da minha conversão, na Assembleia de Deus, igreja que eu fiz parte por 22 anos da minha vida, eu orava para ter a oportunidade de fazer algo relevante para aquela comunidade. Depois de alguns anos em oração, aprove a Deus me dar a chance de começar um ponto de pregação ali. Quando nós começamos, 2006, não podíamos imaginar que hoje, eu estou gravando o vídeo em 2020, aquele pequeno princípio se tornaria uma congregação de mais de 100 pessoas. Deus honra os pequenos começos. Comecei a escrever devocionais no ano de 2005, mandando esses devocionais para uma lista de amigos crentes que queriam receber aquilo como encorajamento. Começaram a indicar para os seus amigos, depois de um tempo, essa mensagem chegava a 18 mil pessoas. Pequenos começos. Algum tempo depois, esses devocionais chegaram para a equipe do Amor em Cristo e eu passei a enviar devocionais pelo portal do Amor em Cristo para milhões de pessoas. Profissionalmente, eu precisei tomar uma decisão muito séria na minha vida quando eu decidi empreender. Me recordo que deixei uma boa carreira no ano de 2012 para em 2013 começar um negócio próprio. Foi um começo de percas. Foi bem difícil, mas depois de algum tempo, aquela pequena semente começou a dar resultado. Comecei atendendo 2 empresas. 7 anos depois, pela graça de Deus, atendo 16 empresas hoje, sem contar os atendimentos pontuais. Pequenas sementes podem fazer a diferença. O meu desejo com esse vídeo é encorajar você a começar. Dá o primeiro passo, se joga, vai para frente, você consegue, vai dar certo. Com a graça de Deus, se Ele for o fundamento, o foco, tem tudo para dar certo. Só não deixa o tempo passar. A Escritura fala que quem observa o vento, nunca semeia. Por isso, ao invés de observar o vento, olhe para aquele que fez o vento. Peça a graça dele e vai, se joga, vai dar certo. Quem sabe, ao assistir esse vídeo, você não vai ser encorajado a começar algo de muito relevante para Deus. E não importa se é pequenininho. Se Deus estiver no negócio, Ele vai dar o crescimento que Ele apraz e o nome dele vai ser glorificado. Espero com isso poder encorajar você. Que você perceba que não importa a posição, o investimento, a experiência, a idade, o tempo, não importa a maneira que você começa. Se você iniciou debaixo da bênção de Deus, o próprio Deus vai dar o crescimento para você. Que Ele te abençoe ricamente, em nome de Jesus.